A Dani está lá no nosso espaço, no Espaço Colab, né? Para quem não conhece, Spaco, né? De espaço, mas é spaco.colab com 2 L's. É o nosso espaço aqui em São Paulo, onde a gente tem organizado diversos cursos e tentando promover grupos de profissionais e pais, né? Para a gente falar sobre promoção de saúde, para a gente falar sobre a infância de uma forma integral, né, Dani? Eu e a Dani, a gente tem um objetivo em comum, que é olhar essa criança de uma forma bastante ampla e integrada. A gente se completa muito, temos muitos planos, né? E a gente atua aí também como fonoaudióloga dentro dessa salinha linda, junto com as crianças, né? Trabalhando motricidade oral, fala, e dificuldades alimentares. Dani, eu queria agradecer, você está aqui no meu Instagram, né? E a gente vai subir essa live também no Instagram do Espaço Colab, para vocês verem lá depois. E hoje a gente está aqui comemorando o Dia Internacional da Motricidade Orofacial, né, Dani? Você quer se apresentar um pouquinho e contar para a gente sobre esse dia? Tá bom. Então, eu sou a Daniele Fontes, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Aline, pelo convite. Embora a gente esteja quase todo dia juntas, esse é um desafio para mim, tá? Fazer essa live com você. Você é muito online e eu sou muito presencial, mas eu acho que isso é bom porque vai se completando, né? Então, eu sou fonoaudióloga, nem vou falar quantos anos. E a minha especialidade é a motricidade orofacial. Então, eu estudo e atuo com essa área de motricidade orofacial, que é a área que trabalha todo o sistema estomatognático, então todos os músculos que temos na face, todas as funções dessa musculatura, então, por exemplo, respiração, deglutição, fala e a mastigação, né? São as funções que envolvem o sistema estomatognático, e todas essas funções elas precisam estar muito adequadas para um bom crescimento infantil, né? Lógico que para nós adultos também, mas hoje nós vamos focar mais na criança. Então, hoje a gente comemora, todo ano há uma data que é 17 de fevereiro, que é comemorado o Dia Internacional da Motricidade Orofacial, que foi ontem. E só uma curiosidade, essa data foi escolhida por ser o aniversário da Irene Marquesan. Então, ontem também, além do Dia Internacional da Motricidade Orofacial, foi aniversário da Irene. Parabéns, Irene! E a Irene é, assim, nossa mentora na motricidade orofacial. Eu lembro que quando eu comecei a fazer faculdade, a motricidade era muito ainda deixada de lado, a área da voz, da linguagem, da audição na fonoaudiologia era muito importante, e a motricidade não. E aí eu acho que a Irene foi sim uma pessoa muito responsável por desbravar essa área da motricidade, e então com isso a gente tem estudado bastante, tem feito a Abramo, que é a Associação Brasileira de Motricidade Orofacial, que tem anualmente um congresso onde é só falado sobre motricidade. Então é por isso que a gente está aqui hoje, para falar de uma das funções, que é a mastigação, que tanto causa dúvidas, né, nas crianças, nos bebês que começam a mastigar. Tá bem? E é importante dizer também, né, Dani, que essas funções não são todas integradas, né? Ou seja, uma interfere na outra também. Então, mastigação interferindo na fala, que interfere na respiração. Totalmente. E tudo isso, né? Todas essas funções são integradas porque elas também compartilham essas mesmas estruturas, né? Estomatognático, isso. Isso. E, Dani, a gente vai começar a falar um pouquinho, então. Bom, a pergunta desse ano é por que é importante mastigar? Né? Então, acho que é essa reflexão que a gente vai fazer hoje com vocês aqui. Se vocês tiverem perguntas sobre mastigação, vocês podem ir colocando no chat e a gente pode ir conversando conforme as dúvidas forem surgindo. Eu vou começar falando um pouquinho sobre como a mastigação se desenvolve, né? Como a criança começa a mastigar, né? Mastigar é instintivo, mastigar é aprendido, né? Da onde vem a mastigação?
E eu queria só te pedir para você colocar o fone, que acho que vai melhorar sim. Se você conseguir colocar o fone com o microfone, vai melhorar. Então, pessoal, vamos começar a falar um pouquinho do desenvolvimento da mastigação. Quando o bebê nasce, ele começa, né? Ele tem os reflexos. Então, durante os 3 primeiros meses, o bebê ele se alimenta através de reflexos. O reflexo de procura, o reflexo de sucção, né? E isso tudo faz com que ele consiga se alimentar através do seio ou através da mamadeira, se for o caso. Conforme essa criança vai crescendo, esses reflexos eles vão se transformando em movimentação voluntária, né? Para gradualmente ele poder vivenciar esse mundo de outras formas também. Então, a partir dos 3 meses, mais ou menos, esses reflexos eles vão se reduzindo e muito próximo dos 6 meses, essa boca desse bebê que já vivenciou as mãos, né? Já vivenciou chupar a mãozinha, chupar o dedinho, morder, né? Esse bebê está levando tudo até a boca. Muito próximo aos 6 meses, ele vai começar a pegar as coisas e trazer a boca com mais facilidade. E vocês vão perceber que ele vai começar a querer mastigar essas coisas. Uhum. Essas primeiras intenções de mastigação é o que leva o bebê a ter as primeiras informações sensoriais que levam para o cérebro a informação de que, opa, eu posso mastigar isso aí. E se isso for muito duro, eu vou mastigar desse lado e depois eu vou jogar para o outro lado para continuar mastigando, juntar tudo isso no meio da língua e fazer um movimento de deglutição. Mastigar, existe uma frase, né, que fala mastigar é um ato aprendido. E eu sempre falo para as minhas alunas, Dani, que assim, a gente entende que mastigar é um ato aprendido. Mas quando a gente fala assim, parece que a gente tem que... Existe uma janela de oportunidade em que, se ela for exposta a alimentos que sejam mastigáveis, ou seja, que o cérebro dela receba informação de resistência, né, nessa gengiva sem dentes, o cérebro vai receber essa informação e vai mandar a informação motora que vai dar os primeiros passos para essa mastigação, inicialmente, né, desorganizada, porque ele ainda não sabe fazer. Então, assim como os primeiros passos, o bebê cai nos primeiros passos, né? Ele também tende a ter reflexo de gag para voltar isso para frente, ele tende a cuspir, a cair, porque ele ainda não tem isso muito organizado. Mas aprender a mastigar faz parte do desenvolvimento, né? A gente não precisa ensinar a criança, a gente precisa, enquanto mediador, dar oportunidades para essa criança aprender. Então, a gente tem a imensa responsabilidade de promover um ambiente que seja extremamente favorecedor. E o que, né, a gente sempre conversa, eu e Dani temos uma super parceira, na verdade 2 super parceiras odontopediatras que trabalham com ortopedia funcional aos maxilares, né? Sim. E uma coisa que a gente sempre conversa junto a gente precisa da tarefa. Não é só um ambiente favorecedor, tranquilo, alegre, agradável. Não, eu preciso de tarefa. Então, eu preciso de alimentos macios no início, óbvio, para esse bebê, né, eu promover que ele amasse com a gengiva no início e tal, mas conforme ele vai desenvolvendo essa mastigação, a gente precisa de resistência para ele desenvolver uma mastigação para os 2 lados. Então, eu não preciso falar para a criança, mastiga dos 2 lados. Eu preciso do quê? De resistência. Porque se a gente der resistência, naturalmente vai de um lado para o outro, o corpo leva. Sim. Quando a gente olha na literatura, né, o desenvolvimento da mastigação, a gente percebe que essa descrição do desenvolvimento ela é baseada em informações de um bebê sendo alimentado por um adulto recebendo, né, um alimento pastoso nessa colher. O alimento pastoso na colher, né, você recebe o alimento na colher e aí o que a criança faz? Ela simplesmente fecha a boquinha e faz o movimento de deglutição, que é mais ou menos o que ela estava acostumada a fazer, né, com o líquido. Então, mais ou menos o mesmo movimento.
Então, uma coisa que eu sempre, né, nos cursos eu levo para as nutricionistas, especialmente que também orientam consistência e textura, se a gente fala amassa com garfo, mas a mãe, você orienta a mãe a amassar com garfo 30 vezes, você está processando essa textura da mesma forma que um processador, um mixer ou um liquidificador. Então, relacionado à textura, você está dando informação sensorial da mesma forma. Né? Então, até a gente já discutiu isso no nosso grupo, Dani, assim, as fibras, elas não evaporam. É óbvio, você quebra demais as fibras. Uma das piores coisas é você quebrar as fibras a ponto de você não dar informação nenhuma para essa gengiva, mandar a informação para o cérebro para que ele volte com para que ele volte com o movimento. Necessária para aquela fibra. Porque exatamente. Já a fibra. Então, a partir da prontidão desse bebê, e por que a gente fala de prontidão? Porque a boca, ela é movimentação específica. Só que eu preciso desse bebê globalmente preparado para esse específico funcionar. Então, não adianta eu dar uma papa pedaçuda para um bebê de 4 meses. Né? Eu preciso desse bebê sentado, desse bebê pegando as coisas na mão e trazendo até a boca, explorando com bastante vigor. Então, eu preciso desse bebê bem posicionado e sentado, saber que o global dele está pronto para eu trabalhar esse específico. A partir disso, eu preciso de textura. Então, se você, às vezes fala, mas vai ficar texturas diferentes. A textura do arroz amassado é diferente do brócolis. É diferente para você que já vivenciou trilhões de texturas diferentes na sua boca. Um bebê só teve a textura do leite. Né? E aí você tem talvez o leite materno um pouco mais grosso, um pouco mais ralo, né? Dependendo do momento em que aquela mamada está acontecendo. Mas é só isso, ele não teve contato com muitas texturas. Então, na verdade, ele vai fazer a mesma movimentação. Né? Ele vai engolir da mesma forma. Essa textura do brócolis ou do arroz que te parece diferente, se você fizer ela amassada, vai ser a mesma. Então eu sempre falo que, partindo da prontidão, essa sopa tem que ser pedaçuda. Porque essa pedaçuda vai dar informação para essa gengiva para ela mandar a informação motora para a mastigação, né? Então, essa é a forma com que se desenvolve a mastigação. Né? A gente tem uma janela de oportunidade entre os 6 e os 10 meses, em que, se esse bebê tiver oportunidade, quando eu digo oportunidade, eu queria ressaltar que eu estou falando de tarefa, né? A gente precisa dar tarefa, né? A resistência ali. Então, essa oportunidade Exatamente, alimentos resistentes para que essa musculatura venha se desenvolver. E aí, assim... Dani vai entrar agora contando pra gente... Dani vai entrar agora contando pra gente o que a gente precisa. Então, assim, tudo bem, a gente está considerando aqui um bebê em desenvolvimento típico, né? Digamos que vem sendo amamentado e tudo mais. Mas o que é importante, além só da tarefa, para essa mastigação se desenvolver de forma adequada e correta? Será que é só dar o sólido, né? O que pode interferir nesse desenvolvimento, Dani? Então, como você bem falou, a criança ela precisa ser estimulada desde de bebê, a hora que ela está nessa prontidão, né, aos 6 meses, um pouquinho mais, com esses alimentos de forma mais sólidas, não tão pastosas, porque é isso que vai dar ao cérebro o sistema nervoso ele vai captar que tem algo ali entre as gengivas e que aquele músculo que eleva a mandíbula, que é o masseter, o músculo, um dos principais da mastigação, ele está ali para fazer justamente esse movimento, elevar e amassar aquele alimento entre as gengivas. Então, mesmo sem o dente, essa introdução dos alimentos mais sólidos, né, cozidos, daquela forma que você ensina, com um corte adequado, é muito importante. Só que antes disso, a gente precisa sempre lembrar que esse bebê, ele
pode já ter sido estimulado desde bebezinho mesmo, nos seus 6 meses, é aquele bebê que ele já pode estar num colchonete no chão, ele não precisa estar preso no carrinho o tempo todo. Então, um bebê de 3 meses num colchonete no chão, cheio daqueles brinquedos que ele possa pegar e levar à boca, ele vai estimulando a cavidade oral dele. Então, isso é muito importante, já a gente pensar que a mastigação, ela está ali sendo formada a partir dos 6 meses, mas antes a gente tem pré-requisitos que podem influenciar numa boa aceitação do alimento pelo bebê. Então, por exemplo, quando ele pega um mordedor que tem textura, um pouquinho mais gelado, ou um pouquinho mais duro e leva à boca, mesmo o dedo, quando ele leva o dedo à boca, ele está explorando a cavidade oral. Ele está dando estímulo sensorial para aquela boca dele, para já ir acostumando que ali dentro vai gradativamente entrar num processo de alimentação e de mastigação. Então, o que a gente tem que observar muito são esses bebês que ficam muito tempo em cadeira não, mas no carrinho, né? O bebê quietinho no carrinho e principalmente com uma chupeta na boca. Esse bebê com uma chupeta na boca, ele não está explorando a cavidade oral dele. Ele está ali simplesmente parado com a chupeta, algumas vezes até ele pode fazer a sucção, mas aquela chupeta está impedindo uma série de explorações que ele poderia estar fazendo se ele estivesse no chão, num colchonete, com seus brinquedos, mesmo levando a mão, né? Levando um pano, enfim, explorando a cavidade oral para ter já essa cavidade oral de uma forma já explorada, já com esses estímulos sensoriais, e a partir dos 6 meses, quando entram os alimentos mais sólidos, também é um alimento, também é algo que ele vai explorar. É diferente do bebê que ficou com chupeta o tempo todo. Aí você tira a chupeta e vai tentar. Peraí, ele não teve esse tempo, toda essa exploração que ele poderia ter caminhado, né, sentido dentro da boca dele. Então, é importante, sim, desde pequeno, tirar a chupeta desse bebê, deixar ele explorar a boca. Deixa pôr o dedo, deixa pôr o paninho, o brinquedo, não tem... na verdade, não tem problema, é até gratificante, é até um estímulo para esse bebê, tá? Então, a partir do momento que ele teve essa cavidade super explorada, que ele aceita os objetos na boca, ele vai aceitar, provavelmente muito mais fácil, um alimento mais sólido e aprender, opa, pera, isso tem sabor, porque os objetos não têm um sabor, não têm a textura. Então, ele vai começar a explorar o sabor, a textura diferente e perceber que os músculos podem amassar aquele objeto, aquele alimento. E a partir do momento que ele percebe que a mandíbula sobe, o músculo contrai e amassa aquele alimento, que vai se dando o processo de mastigação. Então, se é uma papinha, é o que a Aline falou, vai entrar, vai engolir e não fez toda essa exploração, o alimento não foi esmagado, o sabor não ficou diferente, é uma coisa única, né? Então, ele vai engolir e não vai mastigar, se for uma papinha. Quando é o alimento um pouco mais sólido, ele sim vai dar um estímulo para o sistema nervoso central, que aquilo ali pode ser mastigado, então ele começa a fazer toda a elevação de mandíbula para ir apertando o alimento, hora de um lado e hora que ele cansa, ele pode lateralizar para o outro. Isso é o cérebro que vai comandando, né? Se tiver tudo bem, os outros órgãos bem, respiração, tudo bem, o cérebro é capaz de fazer essa tarefa e ir comandando esse alimento que está entrando ali, que já não é algo tão estranho na boca dele, porque ele já explorou essa boca com seus brinquedos, né? Isso é muito importante. Ele não ficou com aquela chupeta o tempo todo. Além da chupeta não dar essa oportunidade de explorar outras texturas, outros mordedores, brinquedos, o que ela faz? Ela deixa essa língua rebaixada. Então, a chupeta dentro da boca com a língua rebaixada, ela abre a mandíbula. Pensem em vocês, abaixem a língua de vocês. Como se tivesse uma chupeta, justamente... Quer ver? Deixa eu pegar aqui uma colher. Ó, faz de conta que isso é uma chupeta. Então, se eu coloco a chupeta na boca do bebê,
Onde está essa língua? Está rebaixada. E essa língua rebaixada, ela sai da postura natural, que é em papila. Todos nós, quando estamos em repouso, de boquinha fechada, a Aline está mostrando. A gente encosta um terço, uma parte da língua no céu da boca. Então, essa postura é adequada. Língua em papila promove uma boa respiração, promove uma boa manipulação, não seria manipulação, mas uma boa conformação da arcada dentária, né? Que ela está ali em céu da boca, no palato, que a gente chama. E essa chupeta, a hora que ela entra, ela tira a língua dessa postura e ela abaixa a mandíbula. Quando ela abaixa a mandíbula, ela alonga o meu músculo principal da mastigação. Então, por que o bebê pode não ter, em princípio, aquelas forcinhas, né? A força, a vontade de mastigar algo mais duro quando chega na carne? Porque se foi um bebê que usou muito tempo a chupeta ou que respirou muito tempo pela boca e ficou com essa boca, com essa mandíbula aberta, com essa língua em soalho, isso vai sim dificultar a elevação mandibular e a contração do meu músculo principal para mastigação, né? Então, isso tudo a gente tem que ir pensando quando vem uma mãe e fala pra gente, ele não mastiga carne. Então, vamos pensar um pouquinho antes, como foi? Né? Então, isso é um processo que não é agora, começou aos 6, 7 meses, tem que mastigar bem. É um processo que a gente tem que olhar, tem que ser bem conduzido para chegar nessa mastigação efetiva. Se ele passou bem por esse processo, diga ali. Então, a gente já tem os dois fatores, né? O primeiro de todos é se esse bebê teve oportunidade e o segundo, se ele usou chupeta. Né? Então, só para a gente ir linkando isso. Se ele usou chupeta por muito tempo, ele não explorou essa cavidade oral, ele pode ter dificuldade de aceitar uns alimentos pastosos e, além disso, a musculatura dele pode sim estar ineficiente para iniciar esse processo de mastigação, essa elevação mandibular, esse lábio ocluído, porque com a chupeta o lábio também fica entreaberto. Vamos lá de novo, ó, minha chupeta entrando. Baixei a língua. Eu não tenho contato labial. O contato está na chupeta, né? Não é lábio com lábio. E esse contato labial é muito importante também, né? Para poder fazer todo o manejo do alimento dentro da boca, a língua levar o alimento do lado para o outro e o lábio manter o alimento lá dentro, né? Então, essas coisas precisam ser olhadas. Mastigar é um ato, é uma função adquirida e complexa. Ela é complexa. A gente precisa desse sistema, desses músculos adequados. A gente precisa de uma boa respiração nasal. Vamos falar de mais um fator agora, a respiração. Terceiro fator, então, gente. Isso. Então, se o bebê ele está com uma dificuldade de respirar pelo nariz, ele está com o nariz obstruído, ou ele está com gripe, ou é aquele bebê que sempre está com coriza. É um bebê que também pode ter dificuldade para mastigar, porque a função respiratória ela é muito importante. Ela mantém os lábios fechados, a língua em céu da boca, né? Faz o ar passar pelo nariz e, muito importante também, o olfato. Então, pensa num bebê que está com o nariz entupido, que a gente fala, obstruído, ele não sente o cheiro, então, às vezes, chega aquela comida, não sentiu cheiro algum. Então, ele não conseguiu diferenciar se é um objeto, se é um brinquedo, se é uma comida, porque o brinquedo não tem cheiro, alguns até têm, mas aquela comida não chegou com cheiro para ele. Outra coisa, se ele não está usando o nariz para respirar, quem ele usa para respirar? A boca. Então, como ele vai conseguir respirar e mastigar ao mesmo tempo? Então, mais uma coisa, façam vocês, tampa o nariz, pode tampar até uma só, e finge que mastiga o alimento. Faz isso, tampa o nariz e mastiga. Mas mastiga de boquinha fechada. Agora tampa os dois e mastiga. É impossível, né? É impossível. Então,
a respiração nasal também é muito importante para o olfato. E o corpo, né, Dani? O corpo é muito sábio, ele prioriza a respiração, porque a respiração é o que faz você sobreviver. Você pode ficar dias sem comer, mas você não pode ficar minutos, né? Claro, ele vai escolher respirar, né? Ele tem que sobreviver. Então, ele não vai querer mastigar. Então, se ele está uma semana com aquele nariz obstruído, uma semana com muita secreção, e a gente não percebeu isso, insiste na alimentação, insiste, ele vai tendo uma recusa, mas não é nem algo que ele não consiga mastigar. É sim que ele está com uma incapacidade respiratória para promover uma boa respiração, né? Então, e fora que abriu a boca para respirar, é a mesma história da chupeta. A língua cai em soalho, a língua fica aqui embaixo para passar o ar, né? Abri minha mandíbula e os meus músculos que mantêm a mandíbula fechada em oclusão estão sendo alongados de novo, ó. E eu vou precisar deles para mastigar. E eles, muito tempo nesse padrão, eles vão realmente ficando hipofuncionantes. Porque o repouso deles é com a mandíbula fechada, é com a boca fechada. Se eu abro, eu promovo o alongamento desse masseter. E aí, com o tempo, com essa postura, vai levando a um músculo hipofuncionante. Então, lá na frente, vai ser muito difícil dele mastigar uma carne, sim. Por quê? Porque esse masseter não está apropriado para isso. Ele não teve a formação adequada, ele não ficou em repouso cerrando a mandíbula e, pelo contrário, ele ficou sendo alongado por muito tempo, por uma respiração, por uma chupeta. E aí, quando a gente precisar dele, que ele faça a contração adequada, ele pode não conseguir, né? E o lábio também, né, Dani? Claro, o lábio também. Do respirador oral ficou entreaberto, então para eu usar a boca para respirar, minha boca tem que estar aberta. Então eu vou... Entra o ar pela boca, a língua está rebaixada, o músculo da mastigação está alongado, e tudo isso vai alterando não só a musculatura, como o osso. O crescimento ósseo ele é modificado por uma respiração oral e por uma mastigação ineficiente, né? Então, vários fatores, por isso que eu falei que a mastigação é um fator complexo, são várias funções que estão agindo neste momento para a gente conseguir uma boa mastigação, né? Então, aí a gente já entra no quarto fator, né? Que é a forma. Isso, a forma. A forma que vai... E vejam bem, né? Assim, você já começou com coisas que podem até estar relacionadas, né? Então, a própria falta de estímulo com a chupeta, que pode estar associada com a respiração pela boca, que pode estar levando tudo isso daqui também. Quando a gente fala da chupeta, a gente pode também dizer sobre o bico da mamadeira, né? Então, que também ocasiona mais ou menos as mesmas alterações. E aí a gente entra na forma, que na verdade pode ser um conjunto disso que ocasionou isso, né? Ou isso ocasionando o restante também. Enfim. Também tem o fator genético, né? A gente não pode esquecer que algumas crianças podem já ter um fator genético que levou a uma forma inadequada, né? Mas o mais comum de se ver é a função alterando a forma, né? Na verdade, uma está muito relacionada com a outra. Não dá para falar quem é causa, quem é consequência. Mas uma função inadequada vai levar a uma forma inadequada. Então, por exemplo, se a boquinha está muito aberta, muito caída, não está tendo vedamento labial, a língua não está em céu da boca, isso aqui vai crescer de uma forma mais vertical. Então, aquelas crianças que têm um padrão longo de rosto, sabe? Um rosto fino, comprido, e mal consegue vedar o lábio. Fica com o lábio realmente entreaberto, porque o osso, ele foi tão estimulado pela língua que estava aqui em soalho, pela respiração que entrou pela boca, e que a respiração entrando pela boca faz subir o céu da boca, que é onde deveria estar a língua. Então, o palato, ele começa a ficar mais alto.
mais atrésico. Então, o ar entrando pela boca, ele faz isso, ele levanta meu nariz, meu palato. E o palato é o chão do meu nariz. Então, se eu penso que tem um osso crescendo cada vez mais para cima, pode estar cada vez mais impedindo a passagem de ar aqui. Eu estou alterando anatomicamente essa estrutura, né? Então, a forma, ela se modifica sim, com alterações de funções e de musculatura. Então, eu sempre falo, a Aline está cansada de falar como está a respiração dessa criança. Veio uma criança para mim, a primeira função que eu olho é a respiração. Está respirando bem? Consegue usar o nariz para respirar? Tem uma obstrução importante, porque existem dois fatores. Ou ela tem essa obstrução, que é fisiológica, que é realmente importante e que não adianta a gente lavar, tratar com remédio, vai ter que ir para o otorrino e algumas vezes vai ter que ser cirúrgico. Ou ela tem essas crises que não é fisiológico, que não entupiu por uma adenoide hipertrófica, por uma amígdala hipertrófica, mas que é por causas alérgicas, né? Vai estar sempre resfriada, sempre com o nariz entupido, sempre com secreção. Então, são dois fatores importantes que precisam ser levados em conta. Tem um que é cirúrgico, que não adianta nem começar a fono para trabalhar a respiração, porque se tem uma obstrução de corneto, de adenoide, tem que operar. E tem esse que é funcional, que a gente precisa o médico tratar e a fono reabilitar a respiração, né? Então, uma respiração uma respiração nasal, ela é essencial para uma boa mastigação. E a gente não pensa nisso, né? Às vezes acha que não consegue mastigar porque não gosta da carne, porque a carne é dura, e aí insiste, né? Não, tem que comer carne, Peraí, vamos olhar um pouquinho para trás e ver como está esse desenvolvimento, né? Então, a forma alterada também prejudica a mastigação. Um outro fator que a gente vê muito, que a gente viu no nosso trabalho que a gente fez, foi o frênulo lingual. Então, crianças com frênulo de língua, né? O frênulo de língua alterado, o frênulo muito anteriorizado, ele dificulta. Não, na verdade, ele dificulta fatores antes, como até a amamentação, né? O bebê não consegue projetar a língua até o mamilo para tirar o leite de forma eficiente. Então, às vezes, na maternidade, já é feita aquela cirurgia para soltar a fibra que está segurando o frênulo. Se mais tarde não foi feito e mais tarde o bebê continua com esse frênulo alterado, também vai ter uma dificuldade na alimentação, porque a língua, o que ela faz durante a alimentação? Ela leva o alimento para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, sobe e deglute. Se ela está presa aqui no chão, né, com o frênulo segurando ela não consegue lateralizar o alimento, ela não consegue isso, fica uma mastigação mais vertical. A criança fica mastigando assim, né? Não consegue jogar muitas vezes o alimento no rebordo alveolar, então às vezes ele esmaga o alimento com a língua. A gente vê aquela mastigação barulhenta, né? E para deglutir, no lugar dele levar o alimento para trás para ser deglutido, às vezes ele até projeta a língua para o alimento ir para trás por essa pressão dentro da boca. Então, um frênulo alterado, ele vai realmente alterar funções de sucção, de mastigação, de fala, de respiração, porque pensa, ele está aqui sendo puxado para baixo, ele não consegue manter a língua lá em cima, em papila, que nem a gente está conversando e a Aline mostrou. Então, a língua está caída, a língua rebaixada, abre a boca, lembra? Abre a minha mandíbula e deixa o meu masseter alongado. Então, várias formas, várias funções estarão alteradas por conta de frênulo alterado. Ou de respiração nasal, ou de crescimento, oclusão alterada. Então, a oclusão, a gente fala que a mandíbula e a maxilas é como se fosse uma caixa, né?
A superior tem que fechar em cima da inferior, tá? Seria isso, nossa mandíbula. Né? Minha arcada superior fecha em cima da minha inferior. Algumas crianças têm isso aqui. A arcada inferior cruza e fecha por fora da superior. Como se eu ficasse assim. A minha relação de molar, ela está totalmente desequilibrada nesse momento. Como que essa criança vai mastigar alimentos mais fibrosos? Se ela não está tendo, muitas vezes, contato de molar por conta dessa alteração oclusal. Então, não mastiga também, né? Então, quando a gente ouve, ai, meu filho não mastiga, ele é preguiçoso, eu diria, opa, pera lá, vamos ver uma série de fatores, vamos descartar tudo isso. Não tem aí uma respiração ruim, não tem aí uma língua rebaixada, um frênulo alterado, o lábio está fechado, a respiração está boa pelo nariz, os músculos estão adequados, foi uma criança que realmente teve lá seu tempinho de tapete, brincou com os mordedores, mordeu, estimulou a cavidade, está tudo muito bom ou não, né? Tem a possibilidade de oclusão, né? Se tem contato, né, oclusal. De molar, esses dias a Maria Ângela Chalca, odontopediatra, ela foi dar aula aí dela, e ela deu um exemplo tão legal. Ela falou do... Quando você vai amassar tempero, né? Naquele pistão, como chama isso mesmo, Dani? Tipo um socador? Como chama? Gente, esqueci o nome. Enfim, ela fala, se você puser uma carne dentro desse recipiente e você fizer o movimento do pilão só superior, né? Só subir e descer, o que vai acontecer? Essa carne, no máximo, ela vai soltar o caldinho. E aí, o que a criança vai fazer depois? Cuspir a carne. Se você faz o movimento, né? De macerar. Fricção, macerar, ou seja, eu tenho contato, né? Capacidade eu tenho contato anatômica e eu esfrego isso, né? Eu consigo esfregar essa carne, então essa fibra ela consegue se desfazer e aí eu solto o caldinho, mas eu solto a fibra também, né? Isso, o pilão, a Deise. Obrigada, Deise. É isso mesmo. Então, assim, como é o processo mastigatório? Muitas vezes o alimento ele deve sim ser cortado nos incisivos. Então, cada dente serve para uma coisa. Os incisivos, eles servem para cortar, né? E a gente deve dar para a criança cortar. Tem que dar, não dê tudo cortadinho para ele pegar e levar lá dentro. Dê pedaços maiores para ele conseguir fazer essa função de corte. Isso é importante porque, olha só, isso traz mandíbula para frente. O bebê nasce retrognato, é fisiológico, ele já nasce com esse queixinho para trás. Como é que ele vai trazer isso para frente? Com esses movimentos. Ó, tá vendo que o meu queixo veio para frente para eu cortar um pedaço de alimento? Diferente se eu só colocar, eu abrir a boca e pus. Então, em princípio, eu preciso que ele corte o alimento aqui. É claro que tem coisa que já entra de uma vez, um arroz, um feijão, mas eu estou dizendo que alimentos que podem ser cortados, é melhor que a gente dê essa possibilidade para esse crescimento de maxila. Então, ele vem e morde. À medida que ele fez essa mordida, ele já fez uma contração grande de masséter deste músculo responsável pela elevação de mandíbula para fazer a mastigação. Quando o alimento é cortado pelos incisivos e entra na cavidade oral, a gente fecha os lábios e vem com eles para esses primeiros dentes, os pré-molares. Inicialmente, a mastigação é vertical, porque é a forma que eu preciso para diminuir o diâmetro do alimento. Então, ele vem, corta, jogou nos dentes vertical, ó. Diminuiu, vai para trás para molar e começa a fazer o movimento de pilão. Então, é uma sequência, né? Essa sequência é aprendida conforme a gente vai dando oportunidades, os alimentos em pedaços para a criança ir testando tudo isso. E se ela for capaz, se ela tiver uma boa respiração, uma boa
a função anatômica, os dentes em contatos adequados, uma boa musculatura que foi preparada desde bebezinho na amamentação, nas brincadeiras. Por que é importante a gente estimular a linguagem, fala? A gente está brincando com os músculos faciais. E os músculos faciais são responsáveis pela mastigação. Quando a gente brinca, olha só que movimento que eu estou fazendo, olha só que estimulação de orbicular da boca, de um músculo que é para ficar fechadinho. Sim, olha isso. Estou fazendo um exercício super adequado com a língua, né? Então, isso tudo é importante para chegar no processo final, de cortar, diminuir diâmetro e macerar. Então, a gente corta, a gente... tem um nome. Tritura. Então, a gente primeiro corta, tritura e depois pulveriza. E aí, junto com a saliva, se forma o bolo alimentar que pode ser deglutido. Então, se ele não conseguiu chegar nessa etapa de pulverização, ele não vai mesmo engolir aquele alimento, ele vai cuspir. Por isso que eles falam, ele só chupa o caldinho e cospe. Por que ele não está conseguindo chegar na etapa de pulverização? Precisa avaliar. Então, Dani, aí a gente já, né, a gente vai esmiuçando os fatores, a gente chegou em 3 profissionais aqui que a gente tem que considerar. Então, algumas pessoas estão falando, meu filho não mastiga, tal. Claro que aqui vocês acabaram de assistir tudo que a gente conversou, vocês podem imaginar por aí quais seriam as causas, né? Então, a gente tem o otorrino, que vai avaliar melhor essa situação, né, de respiração, como a Dani falou. Exatamente, o odontopediatra, então a gente comentou sobre a especialidade de ortopedia funcional dos maxilares, então Fernanda falou, se a criança tem a mandíbula para frente, qual a medida deve ser tomada de imediato? Ir no odontopediatra, né? Então, e não forçar a mastigar os alimentos, não falar que ela tem preguiça. Então, Fernanda, se ela está com essa mandíbula para frente, os contatos de molares, eles não estão suficientemente adequados para ela triturar um alimento mais fibroso. Não precisa nem ser a carne, pode ser uma outra coisa um pouco mais fibrosa. Então, realmente, ele não vai conseguir. É preciso adequar essa mandíbula, tá? É preciso. E tem, sim, tratamento desde 2, 3 anos, pistas diretas de planas, né? Não é nem aparelho, são pistas que ele vai colocar no dente, a resina em cima do próprio dente da criança, que modifica na hora a mordida. E isso faz com que o cérebro comece a remodelar esse crescimento mandibular. E isso vai cada vez mais ajudando a função mastigatória. Então, Fernanda, voa para o odontopediatra. E aí, odontopediatra. Constatada a dificuldade, né? Então, você percebe que é uma falta de estimulação mesmo, que ele passou muito tempo com uma comidinha pastosa, ou ele chupou muito tempo chupeta, ou ele toma mamadeira e chupa chupeta ainda. Então, tem que procurar uma fono, ir para avaliação da fonoaudióloga. E, na avaliação, obviamente, a gente observa todos esses aspectos e também encaminha, né, na necessidade. Então, é muito importante o trabalho da fonoaudiologia. Existe uma especialidade da fonoaudiologia para trabalhar isso, que é o especialista em motricidade orofacial. Então, é importante procurar o especialista. Às vezes parece que procurar qualquer fono é suficiente, mas a gente sabe que conforme a gente vai estudando mais determinada área, é como a medicina, né? Eles terminam um clínico geral, mas se você for fazer especialidade, você vai ter um ginecologista, um obstetra, um otorrino, né? Um pediatra. Então, da mesma forma, a fono também trabalha com especialidades, né? Então, o especialista em motricidade orofacial é quem trabalha essa questão da mastigação. A gente queria que vocês, conforme o que a gente falou, observassem as crianças de vocês, né? Então, prestassem atenção nesses 5 aspectos, né, Dani, que a gente comentou. E, se necessário, procurar já um profissional adequado, né? Procurar quem está mais próximo de vocês, para não esperar isso virar uma bola de neve. A gente tem questões aqui também relacionadas à recusa.
lembrar sempre, né, que a alimentação ela é multidimensional, então a alimentação vai muito além da mastigação só. Não adianta a gente olhar só se a criança mastiga ou não mastiga, né? A gente tem a alimentação tem fatores. Não falar que tem preguiça, porque isso pode ser tanto uma questão estrutural, como uma questão de um desafio sensorial, como uma questão, enfim, de encaixe social. Existem 1000 formas dessa alimentação. Está tendo algum problema e a gente precisa avaliar melhor isso. Então, isso. Só que hoje a gente também tem profissionais. A Jaqueline, olha, Jaqueline Máximo, que falou que já levou numa odontopediatra. Existe hoje em dia não, faz tempo, existe uma especialidade da odontopediatria chamada ortopedia funcional dos maxilares. Então, são esses odontopediatras que você precisa procurar. Quem é especialista em ortopedia funcional dos maxilares? Eles, sim, trabalham com esses aparelhos que trabalham o crescimento ósseo, tá? A arcada, e não só dente. Porque se esperar até os 5 anos, 6 anos para colocar aparelho, já perdeu uma fase enorme da criança. E a ortopedia funcional, ela põe aparelho com 2, 3 anos, que não são os aparelhos, são as pistas planas, que são as resinas, enfim, eles vão poder explicar melhor. Mas procure a ortopedia funcional dos maxilares da odontologia, tá? Isso é imprescindível. Como a gente sempre conversa, né, na nossa equipe aqui, é a intervenção em tempo oportuno, né, gente? É não esperar, é a gente priorizar a fisiologia. O Baby Led Weaning e o BLW é uma excelente forma, uma introdução alimentar participativa, né? É ter essa criança não usando chupeta, ou se você optou pela chupeta, pôr essa chupeta só para a criança pegar no sono e tirar essa chupeta, ajudar a criança a fechar o lábio, né? Então, ajudar a criança a fechar o lábio. Se você vê que ela está com o lábio entreaberto, vê se ela está conseguindo fechar esse lábio, se a respiração está atrapalhando ou não. Fazer lavagem de soro para limpar esse narizinho, né? Priorizar sempre a fisiologia para a gente fazer com que esse desenvolvimento ele tenha mesmo o seu maior potencial, que a criança cresça de forma saudável, né? Priorizar a fisiologia é priorizar o desenvolvimento saudável, tá bom? Dani, está acabando o nosso tempo aqui. Eu queria agradecer imensamente a sua presença nesse dia. Parabenizar de novo a todos os fonoaudiólogos que trabalham com motricidade orofacial, né? Essa especialidade tão importante da nossa área. Dizer que essa live vai ficar gravada, eu vou fazer o possível para colocar ela no YouTube também para vocês assistirem ela de novo. Convidar todo mundo para conhecer o nosso espaço, né? O Instagram é spaco.colab com 2 L's. Em março agora a gente vai ter um mini curso de disciplina positiva aplicada para profissionais da saúde. Sim. E em abril ou maio, que a gente vai ter com a Martinelli, Dani? Abril. Eu não me lembro. 17 de abril. Exatamente. Então, em abril, a gente também... Com a Roberta Martinelli. Em abril também a gente vai ter um mini curso com a Roberta Martinelli, que é a idealizadora do teste da linguinha, né, Dani? Isso. Sobre frênulo lingual. Então, se você trabalha com alimentação, independente da sua área, se você é pediatra, se você é odontopediatra, fonoaudiólogo, nutricionista, é um curso muito bacana para a gente entender o impacto desse frênulo, né? Da língua no bebê. Avaliar o frênulo lingual. Exatamente, porque é importante, tá bom? Bom, acho que é isso, pessoal. Muito obrigada, viu? A gente fica aqui por hoje. Dani, um beijão. Bora lá conhecer nosso espaço, spaco.colab com 2 L's, e a gente se fala em breve, tá? Obrigada, querida.